Alexandre de Moraes, do STF, votou nesta terça-feira. Eu acho que a sessão ainda está rolando. Dá uma olhadinha para mim, por gentileza. Amanda, acho que se não está rolando, acabou agora. Para acatar a denúncia de 10 dos 12 integrantes do chamado Núcleo 3 da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre a suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. 10 de 12. Ele rejeitou, portanto, a denúncia contra Cleverson Ney, coronel da reserva e ex-oficial do Comando de Operações Terrestres, e Newton Diniz Rodrigues, general do Exército. Entende Xandão que faltam provas sobre a participação dos dois oficiais. Aspas, a tipicidade em relação a Cleverson Ney e Nilson Rodrigues não apresenta respaldo no documento probatório. Não se verifica aqui nos autos indícios mínimos da ocorrência do lícito criminal em relação a ambos. Tá? Então esses dois aí are free to go, mas os demais acusados do chamado Núcleo 3, incluindo aqueles kids pretos, serão julgados pela tentativa de golpe em 2022, inclusive aqueles que supostamente tramaram a morte do próprio Alexandre de Moraes e do presidente Lula, além do vice Geraldo Alckmin. O caso de Moraes tomou um baque, né? Ontem, quando a gente teve o depoimento do Freire Gomes, que deu uma suavizada naquilo que ele tinha dito anteriormente à PF a respeito da apresentação da minuta do golpe, né? Quer falar? Eu queria comentar do Freire Gomes, que foi algo que a gente falou aqui. Quando surgiu a primeira informação de que o Freire Gomes... Foi no final do ano passado. As pessoas estavam falando assim, poxa, graças ao Freire Gomes... não houve o golpe porque pelo menos uma parte da alta cúpula das Forças Armadas recusou a embarcar na aventura golpista do Bolsonaro. Eu lembro de ter comentado aqui com o nosso querido Colombo que eu achava estranha essa história, sabe? Essa história de dizer que o general, o comandante do Exército teria se negado. Porque, assim, o que está claro agora, né, com esse depoimento dele, é que o Freire Gomes deram a minuta para ele e ele fez o seguinte, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver se eu embarco aqui no golpe. Não é que ele negou, né? Ele pediu para ver, para dar uma olhada, para ver se fazia sentido. A versão que chegou a nós até falava bem do Freire Gomes, né? Como porque se ele fosse um herói. Ameaçou da voz de prisão. Ameaçou da voz de prisão. Isso, Grande disso. Freire Gomes. Mas agora ele mesmo diz que isso é mentira. Que não teve nada disso e que ele achou aquilo tudo muito institucional e muito bonito. Ele só não embarcou. Como é que o cara que comanda o Exército, né, cara? O cara que está lá na cúpula das Forças Armadas aceita ler sequer uma minuta golpista? Ele não tinha nem que ter pego esse papel como ele mesmo falou, não, eu li lá, mas não tinha nada demais. Pô, você não tinha que ter lido, cara. Você não podia ter lido. E se leu, tinha que ter dado voz de prisão para quem te apresentou isso. E o que ele disse lá foi que ele fez recomendações ao presidente. Olha, eu acho que a gente tem que ver as consequências internacionais disso. Peraí, se está tudo dentro da lei, por que a gente tem que ver consequências internacionais? O que os Estados Unidos, a Argentina, o Butão, a Austrália tem a ver com isso? Essa é uma questão. Se está tudo dentro da lei, como ele disse que estava, por que haveria consequências internacionais? É tudo muito curioso. É tudo estranho, né? A história da voz de prisão não apareceu pela primeira vez depois do depoimento. No meio de 2023, alguma colunista política tinha trazido a história da voz de prisão, que era exatamente o correto a se fazer, né? Segundo a história, Bolsonaro teria proposto uma subversão da ordem ao comandante do Exército. O comandante do Exército teria dito, se o senhor repetir isso, eu terei de lhe dar voz de prisão. Depois a história retorna oficialmente no depoimento à Polícia Federal. Bom, se ele mentiu à Polícia Federal, quem devia receber voz de prisão devia ser o próprio comandante. Então, se ele está arrependido da sinceridade anterior ou se estava mentindo anteriormente, ele deve se reconciliar com a própria ideia. E esse núcleo aí, que é o núcleo dos militares, né? O núcleo que, pela primeira vez, teve 2 pessoas que não foram acolhidas, a denúncia não foi acolhida pelo Alexandre de Moraes, é o que devia ser mais exemplarmente punido, né? Você tem pessoas que têm a sua
o seu dever de cumprir as leis como qualquer cidadão normal, né? Você cumpre as leis como você deve, você sabe o que é certo e o que é errado, mas os militares é o centro da profissão deles, né? É ao que os militares dedicam suas vidas. E esses são a tropa de elite. E essa é a elite dos militares. Então, a justiça claramente leva em conta essas situações, mas há uma série de agravantes quando se trata de militares. São pessoas que o trabalho é proteger a Constituição e a integridade territorial do Brasil, e os caras estavam dispostos a, em defesa de uma ideia política, abrir mão da Constituição, de tudo que ela diz, e tinham meios, muito mais do que a Dona Maria lá do 8 de janeiro, tinham meios de fato, agir. Então, essas pessoas precisam ser exemplarmente punidas. Como medida educativa para que não se repita. Exatamente. E vocês veem que a caixa não está fechada, né? Quem foi denunciado não necessariamente será réu, e quem não foi, ainda pode ser. Né? Não é que criou-se aquela lista de 33 e falou, bom, é isso aqui não muda mais. Muda, pode haver novas denúncias. Qual foi o papel de Freire Gomes? Agora eu fico me perguntando nessas semanas todas entre a eleição e o 8 de janeiro. Porque era ele que teria que ter retirado aquela gente dos acampamentos. Era ele que tinha que dar a ordem. A gente sabe que, por motivos óbvios, você não faz piquete e acampamentos em frente a hospitais e em frente a batalhões do Exército. O Exército permitiu que aquela coisa fosse rolando, com as pessoas pedindo intervenção, rezando para pneu, tocando o hino, marchando, que nem um idiota. Permitiu que aquilo se arrastasse por semanas. Por quê? Com qual intuito? Fica a impressão que o Exército estava vendo aonde isso ia dar. Né? Como plantou o Aldrin. Deixa eu ver esse papel aqui. Pô, isso aqui agora tá difícil, né? Os Estados Unidos não vão apoiar. Será que se fosse uma circunstância diferente, ele não teria olhado aquele papel com mais carinho? Será que não faltou o comando militar ser mais incisivo em relação a essas negações? Obviamente faltou alguma coisa, né, Megali? Se nós três fôssemos agora pra frente de um batalhão do Exército com um trio elétrico... Você ia tomar porrada. Certamente não deixariam a gente ficar lá 3 meses. Não deixaria. Se você montasse uma barraca ali, essa barraca ia ser chutada por alguma botina, com toda razão. Exatamente, não é pra você estar ali. Não é pra fazer isso. É pra você estar ali. E hoje a gente já entende porque deixaram essas pessoas ali, né? A investigação da Polícia Federal amarra isso muito bem. É claro que a justiça, que no final das contas, vai decidir se aquele argumento da Polícia Federal é juridicamente válido ou não, mas a investigação da Polícia Federal amarra isso muito bem. Por que aquelas pessoas permaneceram ali? Porque havia a intenção de tumultuar as coisas, para que se criasse um clima. E, olha, pode ser que a hipótese da Polícia Federal não seja real, mas é mais real do que a hipótese de que o Exército simplesmente se tornou tolerante a cozinhas montadas ali, onde as pessoas cozinhavam, passavam meses dormindo, trio elétrico na porta de um batalhão. Botaram um banheiro químico lá, né? Que tempos, meus amigos. Megali, esse depoimento do Freire Gomes também serviu para a gente prestar atenção numa outra coisa, né? Ele não nega que houve a reunião. Não. Que houve a reunião golpista, né? A reunião com a presença do Bolsonaro, do ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira, de outros ministros. Ele não nega. Teve a reunião aconteceu e o teor da reunião foi esse. Analisar um documento escrito, uma minuta golpista. Então... Inclusive ele não nega que o Garnier, né, o chefe da Marinha, tem embarcado. Apoiou. Sim. Apoiou. Ele falou isso também. E essa, na minha visão, é o ponto mais difícil para o lado dos bolsonaristas. É o testemunho de que, nessa reunião com o ministro da Defesa, o presidente da República, outros ministros e os 3 chefes das Forças Armadas, 2 chefes das Forças Armadas disseram, não, tá maluco. Né? O comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica disseram, não, vocês estão absolutamente enganados. Porque eu imagino que o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, postos em seus postos de comando pelo Bolsonaro, são insuspeitos de serem petistas. Então, se você tem o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, eu acho que insuspeitos de serem militantes de partidos de esquerda, dizendo, olha só, realmente me foi apresentada uma minuta de um negócio
que, segundo o depoimento anterior, foi perguntado ao presidente da República da época. Isso aqui não significa que o presidente e o vice-presidente eleitos não conseguirão tomar posse, e houve um silêncio como que consentindo? Não, me parece que essas pessoas mentiriam a respeito do teor, e que, de fato, havia uma conversa sobre ações que fariam com que o presidente e o vice-presidente eleitos não tomassem posse. Agora, quando o comandante do Exército começa a reconsiderar parte do seu depoimento, aí sim as coisas ficam estranhas, porque na minha visão essa era a reunião mais batom na cueca de todas. Mas o que ele está reconsiderando diz mais sobre ele do que sobre os crimes cometidos por Bolsonaro, porque ele está dizendo que não enxergou nada de ilegal ali, estava tudo previsto na Constituição. O que estava descrito ali era um golpe, com direito à prisão de ministro do STF. E não usava a palavra golpe, mas é como se eu falasse, olha, Magno, eu tenho aqui um documento para que você embarque num plano que eu tenho. Meu plano é o seguinte, a gente vai pegar o Aldrin ali na rua, pegar ele de costas e dar 5 tiros nas costas. Se ele continuar respirando, a gente vai atirando até ele parar de respirar. Quando ele parar de respirar, pronto, a gente vai embora. Eu não estou usando a palavra assassinato, mas é isso que eu estou descrevendo ali. Isso. Né? E é como se você falasse, olha, eu li aquilo e eu não houve nada de ilegal ali, porque a posse de armas é permitida no Brasil para algumas pessoas, em algumas ocasiões você pode atirar. Disparar. Sim, em algumas ocasiões você pode decretar o estado de sítio, mas não porque você perdeu a eleição. Exatamente. Então, o crime está lá. Se ele confirma que aquele papel foi apresentado a ele e era aquilo que dizia, ele pode opinar quantas vezes ele quiser que aquilo não era criminoso. Ele está errado. O argumento de que E, o estado aliás, de sítio... Era bom que ele explicasse como é que ele entende que aquilo não é um crime, uma proposta de um crime, de um golpe de Estado. O argumento de que o estado de sítio está na Constituição é um argumento para uma criança de 7 anos de idade. Por favor. Porque a reação do exército, e o exército atirando, o exército fazendo uma intervenção militar em algum lugar, tá tudo na Constituição. Não quer dizer que o exército vai fazer isso porque o Bolsonaro perdeu a eleição, ou porque o Lula perdeu a eleição, sei lá. A história do artigo 142, que Exato. colocaria o exército como poder moderador, essa palavra nem existe no artigo 142. Se você for lá procurar na Constituição, você não encontra a palavra poder moderador ali. De internet. E não é social. porque o Bolsonaro, o gatilho disso não é Bolsonaro perdeu a eleição, então o exército precisa fazer alguma coisa, está na Constituição. Não é isso. É inacreditável, pô. Desculpa, você quer trocar? Não, por favor. Eu ia te sugerir um filme, talvez você já tenha visto, né? Que tem muito a ver com essa história. Você sempre pede sugestão de filme, de alguma coisa para assistir. Mas o filme 1985, que está no Prime Video, que conta a maneira como argentinos resolveram essa relação com militares, ditadura na Argentina. E a chance de ouro que a gente tem nesse momento na história do Brasil de resolver essa questão, né? Que é esse cromossomo golpista que parece que está entranhado nas Forças Armadas brasileiras há muito tempo, né? Na nossa história, quantas tentativas de golpes, quantos golpes foram dados, né? Militares, né? E até quando isso, né? Até quando? Quando é que os militares brasileiros vão entender qual é o papel deles dentro de uma república, dentro de uma democracia, né? A gente tem uma oportunidade, como o Magno colocou a palavra pedagógica, uma oportunidade de ouro de ensinar para eles e para a sociedade brasileira como é que deve ser. Não faz parte de nenhum código militar o cidadão, porque usa uma farda, querer impor o seu pensamento sobre o cidadão de um país que votou, que escolheu um candidato. O golpe não cabe numa democracia, não cabe num país do tamanho do Brasil. A gente precisava resolver isso de uma vez por todas. Né? O Aldrin, esse filme traz na íntegra o discurso espetacular do promotor Júlio Straceira na boca do Ricardo Darín, que vive o personagem. Maravilhoso. E é um discurso muito bonito, né? Que termina assim: este julgamento e a sentença que propõe o baseiam estabelecer uma paz baseada não no esquecimento. Tô quase falando em espanhol aqui, para ficar mais bonito. Fica bonito. La paz baseada no enriquecimiento, pero sí en la memoria, no en violencia, pero justicia. Esta es nuestra oportunidad, quizá sea la última.
Essa é a nossa oportunidade. Talvez seja a última. Essa frase é pra gente. Essa é pra gente, porque nós já tivemos muitas oportunidades, deixamos passar. Veja onde chegamos.